Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre uma tendência mundial, que é o trabalho em casa, o home office nesses tempos de pandemia. E para isso, nós convidamos a Daniela Tesla, que é consultora de RH da Odgers Bergstrom Brasil, a Andréa Lessa, que é administradora e analista de ciência e tecnologia do Instituto Nacional de Tecnologia, e o vereador Fernando Idem, que é presidente da Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado a todos vocês pela participação. E gostaria de saber, Daniela, inicialmente, o trabalho em casa, ele é mais ou menos produtivo? Olha, eu entendo, Renato, que todos os dias nós estamos aprendendo maneiras de nos adaptarmos ao home office, né? Que é o trabalho em casa. À medida que nos distanciamos e nos colocamos em quarentena, né, até por uma questão aí, uma imposição do governo em resposta a essa pandemia do Covid. A gente não tem ideia de quanto tempo ainda vai durar, quando a gente vai conseguir voltar a um novo normal, né? Mas uma coisa é fato, a gente não vai voltar atrás porque o local de trabalho e essa tendência está sendo reinventada em tempo real. Ela depende muito de cada um e dessa adaptação. Alguns se adaptam mais fácil, então tem mais fluência digital, se sentem mais confortáveis, têm mais disciplina e conseguem estabelecer uma rotina e ser altamente produtivos. E tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, é um pouquinho como eu vejo. Então, tem pessoas que têm essa facilidade de trabalhar home office em casa, contando com e-mails, bate-papos, videoconferências e conseguem se comunicar rapidamente com os colegas, né? E alguns que têm um pouco mais de dificuldade com essa nova tendência, essa nova realidade, sentem falta daquele ambiente físico e do contato pessoal próximo com seus colegas de trabalho, se distraem mais facilmente com a tecnologia dentro de casa, eventualmente num contexto que tenha filhos todos em casa, não tenham ainda um local muito apropriado para o home office. Então, depende muito de cada profissional, de cada um. A sua experiência pessoal, como é que você avalia? Você acha melhor trabalhar em casa ou estar no escritório? Eu me adapto bem ao home office, mas eu sou muito da opinião de um híbrido. Então, eu acho que o equilíbrio é o melhor dos mundos. Trabalhar home office, mas também ter um momento de estar no escritório com os colegas de trabalho, interagindo muito próximo, saindo para almoçar e tendo esse contato. Então, eu acho que esse seria o melhor dos mundos num futuro próximo, né, que nós estamos aguardando. E essa disciplina, saber estabelecer limites, às vezes o home office faz com que a gente não pare, né, e vai trabalhando, acho que tem que ter intervalos, tem que ter algumas regras de boas práticas do home office que cada um está ainda aprendendo. Eu já trabalhei no passado em empresa de tecnologia em home office, cuidando de assuntos globais ou da região da América Latina que eram possíveis de serem tratados muito num esquema de trabalho home office, mas também senti a necessidade, às vezes, de estar no escritório com uma equipe de pares, líderes, liderados, né, subordinados. Eu gosto desse equilíbrio. Eu sou a favor de um esquema mais híbrido de home office. André, queria lhe convidar, de chamar para a conversa, saber se você está sentindo falta do seu convívio com os amigos do escritório. Isso, com certeza, como a Daniela falou, estamos todos aprendendo, né? É um processo, eu nunca tinha trabalhado em home office, eu sou da área de gestão pública, né? Então, a minha experiência sempre foi planejamento, administração, isso tudo demanda uma ação presencial, né, de contatos, de reuniões,
de elaboração de projetos que a gente se acostumou na vida a ter essa proximidade com as pessoas que a gente trabalha. E eu acho que, além de o que a gente está vivendo, como bem a Daniela apontou, toda essa nova mudança na relação do trabalho, na relação profissional, pessoal e familiar, né? Porque a gente, hoje em dia, está aprendendo também a viver mais tempo nesse novo escritório. Eu acho que tem também um processo da própria demanda do trabalho remoto. As agendas, elas são muito intensas. Então, eu acho que quando a gente começou, pelo menos eu comecei no dia 17 de março, o governo federal estabeleceu que, a partir desse dia, todos os servidores públicos trabalhariam em casa, remotamente, e em função que não é atividade essencial, está trabalhando, né? O que não é atividade essencial está trabalhando, quem não está em casa, fazendo as atividades remotamente. Então, é um processo de aprendizado. Agora, a minha experiência nesses últimos 40 e poucos dias mostra a necessidade da gente se organizar, como bem a Daniela falou e como está todo mundo apontando, mas também a intensidade, tanto da tecnologia como das informações que estão acontecendo. Você se organizar, você tem que acordar como se fosse para o trabalho. Você tem que fazer a rotina acontecer para ser mais produtivo, para estar pronta para, na tela, estar conversando, fazendo reunião, decidindo coisas com as suas equipes, que é diferente do que você estar presencialmente. E um segundo fator, além do processo de aprendizado, é a questão da própria emergência sanitária que a gente está vivendo. Então, esse medo, essa indeterminação do que está acontecendo no mundo, não é só aqui, também nos assusta um pouco. Então, a gente tem que se fortalecer para essas duas coisas, aprender a trabalhar assim e dar conta do que está acontecendo, vamos dizer assim, da questão da pandemia, né? Da quarentena que a gente está vivendo. Deixa eu colocar o vereador Fernando Willian na conversa. Vereador, depois de tantos anos trabalhando ao vivo na Câmara, como é que o senhor está se sentindo? Está difícil se adaptar? Bom, eu dizia que, enfim, não é que seja uma questão de difícil adaptação. Eu acho que até nós nos adaptamos relativamente rápido. Não sei se você tem acompanhado as sessões têm transcorrido, aliás, até é interessante. Quer dizer, no plenário é muito mais disperso, as pessoas, cada um fala de um lado, ninguém presta muita atenção nesse debate, mas nesse trabalho que nós estamos realizando, né, por vídeo, o que se observa é que todos os vereadores estão atentos, todos os vereadores dispostos a discutir e a debater os assuntos, etc. Isso é uma novidade positiva. Para eu, pessoalmente, e é a primeira vez também que trabalho com essas características, né, em home office, quer dizer, tenho uma certa dificuldade. Até porque minha formação, eu sou médico de formação, e o médico trabalha diretamente com o paciente. Ele tem que manter contato direto com o paciente, e isso é fundamental. Inclusive, nos meus consultórios, né, não estou trabalhando nos consultórios, isso para mim é até uma dificuldade enorme, mas, enfim, o trabalho da Câmara tem sido conduzido, no certo sentido, mais lento do que quando é em plenário, mas eu acho que, assim, pessoalmente, né, a gente podia, como disse aí, se não me engano, a Daniele, né, que trabalhar das duas formas seria o ideal, até porque nos dá mais tempo. Aliás, um fato interessante, eu vinha tentando concluir um livro há algum tempo, deu tempo de concluir o livro, estudando, aprofundando, fazendo as coisas com mais detalhes. Tenho estudado bastante, enfim, né, eu acho que isso é uma possibilidade que esse trabalho em casa nos dá, mas está chegando aquele momento em que a gente começa a ficar angustiado de não ir para a rua, de não ter contato direto com os amigos, de não poder abraçar, de não poder, enfim, ter aquela relação direta que eu acho que é tão importante na relação entre os humanos. Enfim, né, tomara que acabe logo. Vereador, o que muda, se é que muda alguma coisa nas relações de trabalho? Bem, muda muito, né? Nós estamos atravessando uma fase de um impacto violentíssimo na atividade econômica. Isso não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno do mundo inteiro. Eu hoje estava lendo, por exemplo, que já temos em torno de 700 mil trabalhadores desempregados. A perspectiva é que chegue a 18 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil, e a gente pode imaginar o que isso significa, já numa economia que vinha com dificuldades.
Mas, se nós, né, entendermos que toda crise é oportunidade de mudarmos, né, de toda crise é oportunidade da gente enxergar coisa que nós não enxergávamos. Nós convivíamos no Brasil com 11 milhões e 200 mil trabalhadores desempregados, 38 milhões na informalidade, né? Era como se não existisse isso, a gente não tinha essa percepção, isso era tratado como um número. Agora não, a gente está tratando isso como um fato real, como um fato concreto. Como é que a gente enfrenta essa situação daqui por diante? É óbvio, né, que a solidariedade, não é óbvio que tirar demais para quem não tem nada, quem tem pouco, né? É óbvio que a gente vai ter que repensar a sociedade como um todo. Eu acho que isso se tem alguma novidade importante nessa pandemia, é essa nova reflexão que todos nós teremos que fazer. Daniela, uma pesquisa do jornal de Porto Alegre, Zero Hora, fala que o home office, o trabalho em casa, deve crescer 30% daqui para frente. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que, à medida que o brasileiro é muito flexível, adaptado, à medida que as pessoas vão ganhando produtividade com essa nova modalidade de trabalho home office, sendo mais eficientes, eu acredito que sim, é uma tendência, e principalmente para alguns setores da economia, né? Então, setores de tecnologia da informação, telecomunicações, streaming, existem algumas áreas e algumas funções, também, de novo, profissionais de e-commerce, de software, de infraestrutura, de TI, todos esses, acho que é uma tendência. Outros setores, talvez de uma forma não tão intensa, mas híbrida, um home office às sextas-feiras, algumas vezes. Então, eu acho que sim, é uma tendência, de forma que se ganhe produtividade, eficiência e que se mantenha da melhor forma possível as relações humanas, né? Então, a vida profissional dos funcionários mudou muito, né? Mas também mudou muito para as empresas, porque a pandemia mostrou para todos como operar com mais eficiência. Acho que tem alguns pontos de atenção, né? À medida que os negócios aí da vida cotidiana passam a ser num ambiente digital, as medidas de segurança da informação, cybersecurity, né, começam a se tornar mais críticas. Confidencialidade, você também ter toda a tecnologia necessária, igual no ambiente de escritório, é necessário para se manter o home office. Eu acho que estão todos investindo nisso tudo. Mas você acha que todo mundo hoje está pronto para investir bastante nessa questão da segurança? Isso não vai atrapalhar algumas empresas, por exemplo? Eu acho que é necessário, isso vai se tornar uma prioridade, né? Esse mundo aí tecnológico, digital, ele veio para ficar. E a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Como uma forma de aumentar a produtividade e, inclusive, se relacionar, né? Então, hoje a gente tem uma série de aplicativos e ferramentas que nos possibilitam continuar mantendo os relacionamentos humanos, fazendo networking, mas de uma forma virtual. Então, sim, acho que as empresas vão se atentar à necessidade de investir em tecnologia e nesses recursos. André, no seu caso específico, você se coloca nesse grupo aí das pessoas que daqui para frente vão usar mais do trabalho em casa? Olha, eu acho que a gente tem que fazer um balanço do que a Daniela comentou agora. É certo que a produtividade, que todas essas questões vão as empresas vão estar atentas à questão da segurança da informação e da produtividade. Mas eu acho que a gente não olha, por enquanto, como a gente ainda está passando esse processo de adaptação, a questão das pessoas. A gente está lidando com um formato novo, né, como você bem colocou, de trabalho, mas essa distância, ela não está na cultura da nossa gente. A gente está aprendendo isso agora.
Então, eu vejo que tem empresas já que estão cuidando da qualidade de vida dessas pessoas que estão nos computadores, fazendo ginástica laboral, respiração, yoga, cuidando um pouco da questão desse equilíbrio, porque, na verdade, a gente só apressou a questão da internet. A internet 4.0, a inteligência artificial já estão aí nos negócios, já estão aí apresentadas nas empresas. E como o Fernando colocou, a gente está olhando uma forma nova de se relacionar, essa proximidade, ela cortou uma forma da gente trabalhar, de viver e de se portar perante ao mundo, e foi muito intenso nesses últimos 45 dias. As empresas estão olhando, como você falou, a questão do resultado, mas o resultado é feito dessas pessoas que hoje estão olhando na tela, estão se relacionando virtualmente, e que eu acho, como mesmo o Fernando colocou, que não é igual. Nunca vai ser, mas a gente vai ter que aprender esse misto do que você comentou. O equilíbrio vai ser instituições, organizações, empresas, a questão política, os debates, eles vão ter que se adaptar a um misto dessas duas formas da gente trabalhar. Provavelmente tem profissões e atividades que vão continuar sendo feitas e executadas home office, como você bem falou, dependendo da experiência, da atividade, pessoas que estão se organizando, colocando na casa dos colaboradores toda essa infraestrutura de segurança, de internet, de todos os equipamentos para você trabalhar melhor na sua casa. Agora, tem outras que provavelmente a gente vai ter que voltar ao trabalho, aos escritórios, aos momentos de encontro. Vai ter que ser um misto. Eu acho que esses tempos de hoje vão mudar os novos tempos do futuro, que são diferentes. Eu acho que a vida normal, a proximidade, nós vamos ter que sair de máscara, vamos ter que esperar essa vacina, mas olhar para a questão do colaborador frente a esse desafio. O Fernando, que é médico, pode muito bem me ajudar nessa observação com relação a isso, porque eu acho que essa mudança ela é emocional, ela é da produtividade, mas ela também, tudo que a gente está passando, acelerou. Será que teríamos trabalho nesses moldes de 2020 em 2050? Provavelmente não. Então, a gente hoje, apenas não, a gente efetivamente acelerou o formato de trabalhar, sem esquecer do que foi comentado aqui pelo Fernando, da questão da nossa desigualdade social. Se você não incluir, se você não olhar, se você não conseguir, nessa visão mais integrada, que essas pessoas que estarão fora do ambiente de trabalho vão comemorar o quê no dia 1º agora? Não sei. Você trouxe para o debate um tema importante, que é a questão da saúde, até da saúde emocional. Gostaria de saber do vereador, quais as implicações que esse tipo de trabalho vai ter, vereador? Até porque o senhor é médico também. Bom, a Andréa colocou uma questão que é a questão talvez mais importante. Não é? Nós fomos, de certa forma, surpreendidos, não é, por essa pandemia e fomos quase que impostos, né, a trabalhar dentro de uma nova metodologia, que certamente será a metodologia do futuro, em larga escala, que aumenta a produtividade, sem dúvida. Mas nós precisamos pensar, quer dizer, o que gira em torno de todas essas mudanças quando se introduz um novo método, né, de produção, de atividade produtiva, que aumenta a produtividade por um lado, mas gera redução de emprego, etc., por outro. Então, eu fico imaginando, no primeiro momento, né, nós temos observado concretamente aumento imenso no número de depressões, de pessoas depressivas, um aumento enorme do número de pessoas, por exemplo, infartando, um aumento enorme de pessoas que não estão suportando conviver com essa situação, muitos casos de pessoas que moram sozinhas, ou moram, enfim, com, né, parentes que saem obrigatoriamente para trabalhar, enfim. Então, o que nós estamos observando nesse momento é uma reação do ponto de vista, né, da saúde, que nós precisamos estudar melhor e ver como é que isso se adapta para o futuro. Claro que em algumas profissões isso vai ser intenso, até na medicina mesmo. Aliás, isso já ocorre, principalmente na área de radiologia, em cirurgia, nós já estamos observando cirurgias feitas através de robótica, inteligência artificial, etc. Outras atividades
terão um impacto enorme, enfim, na atividade de produção mercantil, onde, né, enfim, nós teremos uma quantidade enorme de trabalhadores a menos sendo necessários, né? E o que a gente vai fazer com esse mundo, né, de trabalhadores cada vez menos necessário? Nós precisamos pensar, né, como é que faremos isso. Certamente readaptá-los para o novo modo de produção, mas isso não ocorre da noite para o dia, isso não ocorre, né, no estalar de dedos, especialmente em países como o Brasil, em que se o ensino, né, a educação primária, secundária, universitária de precaríssimo nível, nós somos um dos países mais, né, atrasados no mundo. Eu estava lendo, agora até para escrever o livro, por exemplo, ensino médio, nós somos o 7º na América Latina, imagina você. Então, as dificuldades que nós teremos, né, para nos adaptarmos a essa nova realidade, teremos que correr atrás do tempo, teremos que ter isso como foco, para que a gente, enfim, não fique atrasado, né, nos mantendo como um país rico, com todas essas potencialidades, apenas como exportador de commodities. Mas, enfim, no plano da saúde, nós estamos tendo um impacto muito importante, até maior do que as pessoas imaginam, né? E que eu acho que, assim, com o tempo, a gente vai estar superando. Agora, esse impacto no mundo da atividade produtiva, no mundo econômico, eu estava falando há pouco, nós vamos ter, provavelmente, algo em torno, num primeiro momento, de 18 milhões de desempregados. Como é que a gente faz com isso? O Estado, que estava preocupado em gastar o mínimo possível, né, com o trabalhador, com gastos do trabalho, etc. Tal, como é que nós resolvemos essa questão? Né? Então, a gente tem que pensar, saber de onde a gente tira o dinheiro, como é que a gente trabalha essa questão, para a gente não entrar numa crise muito mais grave do que aquela que já é o cenário internacional e brasileiro. O senhor falou sobre depressão, sobre angústia, sobre ansiedade, que são sintomas de problemas emocionais que vêm acontecendo, não só para as pessoas estarem trabalhando em casa, mas principalmente por causa da pandemia e as consequências que ela traz. Agora, tem um outro aspecto. As pessoas em casa não precisam mais se estressar, por exemplo, numa coisa que todo mundo reclamava muito, que é o trânsito, os engarrafamentos diários. Nesse aspecto, o senhor acha que é um ganho relevante trabalhar em casa? Certamente até que sim, né? Mas eu vou falar por mim. Eu acredito que a grande maioria das pessoas tem essa percepção. Num primeiro momento, a gente tem a sensação que nesse lado a gente ganha, não é? Quer dizer, a gente não está vivendo o estresse do trânsito, dos conflitos, dos engarrafamentos, né? Enfim, a poluição, tudo isso aí é um ganho e é de fato um ganho, né? Mas, por outro lado, né, a gente também sente, é isso que a gente está atravessando nesse momento, né, a necessidade de se relacionar, de conversar, talvez até né, de xingar aquele que atravessou a frente do nosso carro. Isso faz parte do nosso cotidiano, isso faz um pouco parte da nossa realidade, do nosso mundo. Claro que nós vamos ter que nos readaptar, talvez até avancemos nesse aspecto, né, passemos a ser mais civilizados, etc. E tal. Mas o que a gente tem observado, aliás, é interessante, eu faço cardiologia, né? E eu não tenho trabalhado home office, né? Porque a grande maioria das pessoas certamente nem sabe como fazer isso, mas eu fico no telefone quase que o dia inteiro. No momento como esse, a gente tem que desligar o telefone, porque são pessoas, por exemplo, que a pressão não consegue baixar mesmo com a medicação, por conta da tensão emocional, são pessoas que estão sentindo dores, por exemplo, precordiais, que você, observando direitinho, sem o eletro, sem, enfim, né, os instrumentos que você tem de identificar, né, se o paciente está ou não entrando numa síndrome coronariana, como nós chamamos. Mas certamente é fruto da ansiedade, da depressão, né? Enfim, pacientes que estão tendo síndromes coronarianas de fato, porque a gente sabe que o estresse leva ao aumento da adrenalina, leva ao aumento da pressão, isso leva, né, ao comprometimento, né, de quem já tem, enfim, alguma obstrução coronariana, enfim. E, aliás, uma coisa que eu tenho observado, e é um complicador grande nesse momento, é que as pessoas que infartam, chegam nos hospitais, muitas vezes não morrem do infarto, mas se contaminam com, né, o coronavírus. E eu já tenho pelo menos um caso, aliás, um caso na família, de uma pessoa que sentiu dor, né, que a gente chama de mídio esquerdo, no braço esquerdo, etc. Tal, foi para o hospital, testou negativo, né, permaneceu no hospital, 2 dias depois tinha testado positivo e evoluiu e faleceu há 5 dias com o Covid. Só para vocês terem uma ideia, né, assim, do quanto é dramático essa situação que nós estamos vivendo, e que muita gente não está percebendo, lamentavelmente.
Gostaria de agora direcionar essa pergunta para as mulheres que muitas vezes se dizem sobrecarregadas com o trabalho em casa e o trabalho no lar. Trabalhando exclusivamente em casa, dá para resolver isso melhor, essa equação melhor, Daniela e Andréia? Eu posso começar? Só complementando aí a fala do Dr. William, né? Eu acho que os seres humanos são criaturas sociais, né? Eu sou psicóloga de formação e essa questão aí falado de trabalhar home office pode realmente trazer toda essa angústia, depressão e tudo mais pelo sentimento de isolamento, né? Então, isso também afeta a questão aí da cultura organizacional, o engajamento dos colaboradores, que não tem condições de, no dia a dia, observar comportamentos que ditam aquela cultura. Mas, indo para o seu questionamento, eu acho que as pessoas têm que realmente estabelecer rotinas, se planejar, saber o tempo que vão se dedicar às atividades profissionais, à educação dos filhos, investir em autoconhecimento, em algum trabalho voluntário, em hobbies, lazer e o momento das atividades domésticas. É claro que sim, existe uma sobrecarga, são muitas atividades, talvez a mulher já está um pouco adaptada a ser multitarefas, né? E quanto mais coisas faz, acaba tendo mais ainda destreza. Mas sim, existe sim uma sobrecarga de muitas atividades, principalmente aquelas que ainda têm que cuidar da educação dos filhos, de certa forma até fazer um pouco o papel daquele professor, dependendo da faixa etária dos filhos, enfim. Então, são muitas atividades, as atividades domésticas, as atividades profissionais, as atividades familiares, eventualmente lazer, atividades aí voluntárias, de fazer o bem para o próximo, né? Vizinhos mais idosos, pessoas que precisam do nosso apoio nesse momento. Então, tem muitas atividades para serem gerenciadas ao mesmo tempo. Andréia, ficou mais fácil de conciliar a vida profissional com a vida de mãe, de esposa, às vezes até de chefe de família? Eu acho que tudo, como colocado aqui, é um processo que a gente está vivendo. Apesar da gente pode até multiprocessar e culturalmente já ser moldada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, este não é um momento simples para a gente. Eu acho que tem a questão, né, das agendas, a gente tem a agenda profissional, tem a agenda familiar, tem a agenda de mãe, tem a agenda da casa, e a gente hoje em dia tem que se organizar de uma maneira completamente diferente, porque se a gente pudesse, a gente tinha sempre alguém para nos ajudar a fazer isso, né? Nós somos privilegiados, nós conseguimos conciliar, porque tem muita gente que nunca conseguiu fazer isso. Hoje, meu depoimento pessoal, eu consigo ter clareza que eu sou uma privilegiada nesse processo, porque eu consigo organizar e ter, se não fiz esse dia, faço depois, e fazer todas as coisas, não faço, talvez, da parte mais de atividades da casa, elas fiquem um pouquinho para o lado, porque a gente ainda tem que se acostumar. Mas tem que fazer, eu tenho alguém que me ajuda a cozinhar aqui, eu moro com a minha irmã, meu filho não mora comigo, então eu já tenho um outro movimento pessoal que me ajudou muito a organizar esse momento. Agora, acho que vejo também depoimentos de outras famílias, como você colocou, que tem gente que está descobrindo que outras pessoas também estão ajudando, maridos que estão ajudando, irmãos que estão se organizando, foram morar juntos, foi morar com a mãe, tudo mudou de uma maneira muito rápida, como o Fernando também colocou, e a gente precisou se adaptar, principalmente para cuidar do outro. Então, essa vida mudou, principalmente
que o medo que se estabeleceu, que se instalou e que nos está nos perseguindo, vamos dizer assim, fez com que a gente rapidamente tivesse, como mulher, como mãe, como tudo, e profissional, tivesse que se adaptar a esses novos movimentos. Não é simples, não é fácil, tem todos esses lados que a gente conversou e que assim, o debate complementa um pouco a visão multidisciplinar do que é a questão. Ela é muito séria, porque ela, inclusive, ela vai ser continuar aí para a gente enfrentar esses momentos que estão por vir, né? Mas como a Daniela também falou, a gente se adapta. A mulher, talvez, um pouco mais flexível, mas eu acho que talvez não. Tem gente que... Eu vejo homens que estão morando sozinhos, pessoas que trabalham ontem, numa reunião que a gente teve, esses depoimentos apareceram. Nós estamos há 6 semanas, uma pessoa falou, sozinha, moro sozinho, o outro foi morar com a mãe, o outro... Nos ajustamos a esses movimentos. E, por isso, a pessoa é o centro dessa mudança. As pessoas são o centro dessa visão social do movimento que a gente está vivendo, dessa mudança tão rápida e necessária que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a gente vai adaptando, sim, mas não é simples. Realmente, eu não acho simples. É um processo de aprendizado e que a gente, na verdade, uma coisa que eu comentei ontem nessa reunião da nossa instituição, a gente tem que ser um pouco mais generoso com a gente mesmo, porque a cobrança das atividades, do resultado, de várias reuniões virtuais, várias capacitações, vários cursos gratuitos, a gente às vezes não dá conta de fazer isso tudo. Às vezes a gente está pressionado com a situação mundial e nacional que a gente está vendo, que não é fácil. Os exemplos estão aí para a gente mostrar como essa curva está subindo em função de várias questões que estão sendo colocadas no Brasil, e a questão pessoal que a gente tem que enfrentar. Então, a gente está aprendendo, sim, a gente vai em frente, mas é um aprendizado, que tem que ser generoso. A gente está chegando ao final do debate e, como a gente sempre faz aqui, a gente dá 1 minuto para as considerações finais. Eu começo com o vereador Fernando William. Eu queria dizer o seguinte, nós erramos muito ao tratarmos essa questão no início da pandemia. Eu insisto em dizer, falo isso até com entendimento de epidemiologia. O ideal que se faz em situações como essa é você testar o maior número possível de pessoas, fazer um isolamento, né, bastante importante, liberando apenas aquelas pessoas que são essenciais, para que a gente tenha a possibilidade de adaptar o sistema de saúde, né, e pouco a pouco ir dando conta no caso da pandemia. Aqui no Brasil não tínhamos testes, não tínhamos, enfim, unidades preparadas, está faltando agora, né? Houve uma confusão enorme de informações, o que fez com que a taxa de isolamento acabou sendo muito baixa e nós estamos começando a pagar o preço por isso. Eu, como médico, posso afirmar, né, que a curva, né, de crescimento, não só de contaminados, como, lamentavelmente, de mortes, está no início. Nós ainda vamos ter situações, lamentavelmente, tomara que eu esteja errado, tomara que a ciência esteja errada, mas nós ainda vamos ter situações bem mais graves. Então, aproveitar para dizer para as pessoas permanecerem em casa, né, tomarem todos os cuidados necessários, porque o Brasil está entrando na pior fase e nós vamos passar aí pelo menos mais 1 mês em situação extremamente difícil. Tá? E depois disso, claro, a gente vai fazer uma revisão geral para saber como é que ficou o trabalho, como é que ficou a economia, como ficaram as pessoas, para a gente poder dar uma arrumada nesse novo cenário que é brasileiro, mas também é mundial. Eu tenho certeza absoluta, né? A crise é o motor da história, ou a crise é aquele ideograma chinês que é a oportunidade, enfim, da tragédia, mas é também a oportunidade de um novo mundo, e eu aposto que a gente vai sair dessa para um novo mundo, que eu espero que seja melhor. Obrigado. Daniela Tesla. Eu acho que esse é um momento para a gente maximizar o nosso tempo para melhorar enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto membros da comunidade, enquanto em todas as esferas da nossa vida, né? Sejam elas pessoais, familiares, profissionais, comunitárias, e ajudar os outros. Creio que é uma decisão sábia,
fazer tudo que está ao nosso controle, porque infelizmente a pandemia não está, né? E a gente se sentir empoderado e ganhar controle sobre a nossa vida, ter a sensação de realização, de poder, diante desse cenário tão desafiador e turbulento, entender que a gente não desperdiçou semanas, meses dentro de casa sem produzir, sem agregar valor. Voltando um pouquinho, né, de novo também para esse tema do home office, eu acho que o equilíbrio sempre é o melhor caminho. Então, por isso, eu sou super partidária de um home office híbrido. E uma vez que a gente tenha que se adaptar a isso, então investir num ambiente adequado para esse home office, um ambiente sem distrações, trabalhar num local iluminado, silencioso, o mais parecido do mundo profissional, do escritório, ter boa conectividade, uma internet estável, planejar as tarefas do dia a dia, como disse a Andréia, né, para a gente dar conta de tanta coisa, não ser invadido por uma infotoxicação, né, não consumir tanta informação tóxica, saber o que são fake news, o que não são, ter também alguma positividade, entender a crise como uma oportunidade, porque senão a gente se abate e a depressão e outras doenças psicológicas de saúde mental podem nos abater, o que não é legal, né? Então, acho que planejamento, rotina de horários de trabalho das diversas atividades, ter períodos de intervalo, disciplina, né? Enfim, cumprir horários, manter o networking, os relacionamentos da forma que é possível. Obviamente, se preocupar muito com a nossa saúde, a dos outros, dos grupos de risco, entender a gravidade da situação, mas, ao mesmo tempo, agir com sabedoria, nos melhorar, investir intelectualmente, nos tornar seres humanos, profissionais, muito melhores do que antes da pandemia, né? E acho que esse exercício vai ser muito positivo e fica um legado. Andréa Lessa, por favor. Obrigado. Andréa Lessa, sua vez. Eu acho que tudo que foi falado aqui pelo Fernando, pela Daniela, são as preocupações, o olhar, né, mais, vamos dizer assim, amoroso dessa situação toda e preocupante também. Daniela seria o melhor do mundo, dos melhores do mundo, as coisas que você comentou, seria o melhor dos mundos, né? Que a gente tivesse toda essa infraestrutura e que pudesse realmente isso acontecer. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho aí pela frente, pela desigualdade, pela todas essas ameaças, vamos dizer assim, que a gente está passando. Então, eu estava pensando que, quando eu conversei com o pessoal da produção aqui, como seria esse debate, sobre o trabalho, né? O trabalho remoto e como uma comemoração, vamos dizer assim, do 1º de maio, né? Então, eu me lembrei que o Guimarães Rosa, muito tempo atrás, tem um trecho dos livros dele que fala que a vida é assim, ela esquenta e esfria, ela aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu acho que é exatamente o que a gente está passando hoje. Com essa linda mensagem, a gente finaliza o nosso debate de hoje. Gostaria de agradecer novamente a Daniela Tesla, a você, Andréa Lessa, e ao vereador Fernando Willian, que discutiram hoje essa nova era, o trabalho em casa nos tempos da pandemia. Muito obrigado a todos e até o próximo Rio TV Debate.